Sejam muito bem-vindos a mais um legado aqui no Instituto Em Vida. Estamos com um participante, um mentor, Bruno Raoni. Daqui a pouco você vai falar, mas o contexto geral aqui é falando sobre estética. Esse cristiano, que o pessoal é bom, sabe o que faz, sabe o que diz, tudo bem. Mas o povo tudo é bonito. Aqui é uma concorrência leal, né? Em prol da beleza e da harmonia. Olha a estética desse rapaz, olha a figura. Olha só, ainda bem que existe uma mulher na nossa vida para ajudar a gente a se transformar numa pessoa melhor, né? Que maravilha! Parabéns, parabéns a você, a mulher. E a gente foi falar até do copinho, não foi, Raoni? Que até o copo do Cristiano tá com a logo dele aqui. Pois é, agora o Cristiano tem até copo personalizado, rapaz, olha só. E aí, pra gente entrar no nosso assunto, você falou o quê? Que a consciência se expande através da estética? É porque a gente vai falar muito sobre consciência, né? É só o que estamos aqui para fazer, faz 2 dias. E a estética, propriamente dita, ela é por si só um campo de consciência elevado. Tanto que as grandes obras da humanidade, se você for observar, para você avaliar a sua própria experiência, né? Você está lá no velho continente e certamente ir em algumas catedrais, certo? Assim que você se depara com a catedral, qual que é o estado de consciência que você fica? E assim que você entra no ambiente, qual que é o estado de consciência? Se a gente for traduzir em palavra, vai ser um estado de consciência que eu vou chamar de contemplativo. E possivelmente não passa nada na sua cabeça. Você simplesmente para e observa. Faz sentido? Faz sentido quando a gente observa, contempla e tem um processo de expansão, né? Quando você vê algo belo, você faz... Agora, olha que curioso. Na hora que você vai para os estudos da consciência, de forma um pouco mais profunda, o que os grandes mestres falam dos estados de consciência mais elevados? Que eles são estados de vazio. Então, a contemplação da estética, da beleza e da arte naturalmente te proporciona uma conexão com o estado de consciência elevado. E na hora que surge esse espaço do vazio, é aonde você se conecta com energias próximas à energia do Cristo. Perfeito. Eu sou arquiteta. Sim. Então, quando você trouxe aí, chegue numa catedral, num lugar, né, que eleva você pela estética, aquilo você entra num vazio. Seria isso já pensado, refletido para fazer o homem acessar esse vazio? Olha, o que se passa na cabeça do ser humano que construiu, eu não sei. Mas o que se passa no campo energético da egrégora que conduz aquele ser humano que se dispôs a ser um instrumento daquela energia, é exatamente isso. No caso, os grandes monumentos da humanidade, como você falou, né? Sim. As pirâmides do Egito, né? Os grandes templos da Índia, aqueles lugares lindos, maravilhosos, que quando você chega, você fica nesse espaço realmente de vazio. Sim. É porque se a gente for avaliar o processo da consciência humana, ele mora, vamos falar dos extremos. Então, o extremo inferior e o extremo superior. No extremo inferior, você tem uma dinâmica de barulho, confusão e afastamento da percepção de Deus. Por que da percepção de Deus? Porque a gente nunca se afasta de Deus. Uma percepção. Então é só a percepção de afastamento de Deus. No outro extremo, você tem o completo silêncio, que é a completa percepção e integração com Deus. Então, quanto mais próximo da percepção que você tem de Deus, mais dentro e mergulhado nesse vazio. Só que depois que você passa de um determinado nível de consciência, você vai perceber que não é necessariamente um vazio. É um paradoxo de silêncio ressonante. O que é um silêncio ressonante? É o que os indianos falam do Om. Né? Então fica sempre uma energia de fundo, que se você for
mergulhar um pouco mais, essa energia de fundo nada mais seria do que uma espécie de um portal, que eu poderia chamar em palavras, né? Como se diz, não dá para expressar em palavras o que necessariamente é, mas esse portal seria como se fosse uma estrada ao coração de Deus. Através, aqui no planeta Terra, a gente teve um representante, não o único, mas um, que é o maior representante, que a gente ficou conhecendo o ego encarnado dessa consciência como Jesus, mas que é a energia crística. Então, através desse caminho da verdade da vida, que a gente conheceu como Jesus o Cristo, então a gente tem uma espécie de portal, né, um caminho, né, ao que seria o próprio coração de Deus. Perfeito. Você falou há pouco, né? A gente começou os stories ali de uma forma descontraída. Sim. Formas de acessar a consciência, né? De expandir essa consciência. Por que a gente eu estou perguntando isso para você? Você é um estudioso, é um mentor, né, de mentores. Está num desenvolvimento, uma escolha sua, né? De se desenvolver cada vez mais para alimentar outros seres. E aqui a gente está levando legado para pessoas, levando o seu conteúdo e de todos os outros que estão passando aqui, para pessoas que estão vindo muita coisa, né? A gente tem um mundo onde a gente tem muita informação, não é? E conteúdo às vezes mínimo. E as pessoas escutam muito sobre salto quântico, que já foi falado aqui, né? Sobre esses nomes que estão bem Na moda. na moda. E aí você falou sobre Estão no hype. no hype. E aí você falou formas de expandir a consciência, né? A estética, a música, as frequências, né? Tudo é frequência. Fala aqui para quem nunca ouviu ou tá perturbado, que danada é consciência, Raoni? O que é consciência? Por favor. Nossa. Cara, essa pergunta eu respondo ela muito, né? Pois é. Eu gosto de explicar a consciência depois que eu faço um exercício. E o exercício é o seguinte, a gente está aqui num diálogo, eu vou fazer ele um pouco mais rápido. Mas a gente pode fazer exercício. Mas é um exercício meio que mental mesmo. Mas vamos. Mas eu vou dar uma aceleradinha para não, né? Bem, então a questão é, se você perder a mão, você deixa de ser você? O seu senso de eu permanece? Sim. Tá. Você tem sentimentos e emoções ao longo do dia. Sim. Quando você tem um sentimento de alegria ou de tristeza, etc., você muda? Você deixa de ser você? Não. O seu senso de eu ainda continua o mesmo? Sim. Tá. Você tem pensamentos também, certo? Pensa uma coisa, pensa outra. Quando vem algum pensamento, o seu senso de eu muda? Ou você continua sendo você? Continua sendo eu. Tá. Então você não é seu corpo, você não é suas emoções e você também não é seu pensamento. Certo? O seu senso de eu, ele está em algum lugar para além do corpo, das emoções e dos pensamentos. Aonde que está esse senso de eu? E o que é? Então esse senso de eu, esse senso de identidade, é o que eu chamo de consciência. Que é a instância interna que observa e classifica aquilo que acontece no dia a dia. Então a consciência, ela é uma instância, no entendimento que eu gosto de trazer. Óbvio que ela não é isso, né? Ela é muito mais do que isso. Mas dentro das possibilidades que as palavras nos permitem, eu gosto de falar que a consciência ela é uma instância de discernimento. Então, a partir da consciência, você observa o dia a dia e discerne. O que é discernir? Discernir é diferente de julgar. Julgar, você fala, isso é certo, isso é errado. Discernir é, isso é adequado para mim agora, ou isso é inadequado para mim agora. Porque pode ser que isso seja adequado no futuro, inadequado, enfim. Então, essa capacidade de discernimento, ela está na consciência. Eventualmente, alguém vai perguntar assim, mas Bruno, e quem não consegue discernir? Não é? Porque se a capacidade de discernimento está e é a própria consciência, e aquelas pessoas que vão no automatismo, aí é onde a gente entra com os níveis de consciência. Porque todos têm a capacidade de discernir a partir do nível de consciência que ela escolhe estar. É uma escolha. Voltando à sua pergunta, como que a gente faz para expandir a consciência?
A primeira coisa é, você realmente escolhe trilhar o caminho da expansão da consciência? Essa é a primeira pergunta. Porque a expansão da consciência, ela é necessariamente uma escolha. Você não escolhe o que fazer, pensar ou sentir. Você escolhe a qual campo de consciência você se associa. A partir dessa associação, você vai ser um representante desse campo de consciência. Então você escolhe previamente agir com perdão. Quando uma oportunidade se apresenta, você perdoa. Você não escolhe perdoar no momento da oportunidade. Você escolheu anteriormente perdoar. Você escolhe reagir com raiva. Quando se apresenta uma oportunidade, você reage com raiva. Você não escolheu naquele momento reagir com raiva, você já fez uma escolha prévia. Então, a expansão da consciência, ela é uma escolha. A partir da escolha de expandir a consciência, aí você tem elementos do nosso mundo que nos servem para o nosso projeto de expansão de consciência, que nos auxiliam e nos dão suporte. Assim como as pessoas, relacionamentos, a arte, a estética, a música, entre tudo, né? Aí é a vida. É a vida que a gente vive usando daquilo que nós temos oportunidade, que faz sentido para aquele ser, expandir a sua própria consciência. Formas clássicas de expandir a consciência. Contemplação da beleza, da arte, da estética. Conexão com campos de energia notadamente superiores. Filosofias, espiritualidade, não necessariamente religião, e sim o processo da espiritualidade que pode ser praticado em um templo religioso ou não. O estudo de obras que notadamente ajudam a levar a consciência, o espírito, né? Ajudam nessa organização psíquica, emocional, mental e espiritual. Cuidar do corpo, o autocuidado, cuidar do sono, exercício físico, dentro de um bom senso, né? Não vai, eu brinco, né? Não é um processo de autodestruição, é de autodomínio, de autocuidado. Então, faça exercício físico, promova uma alimentação adequada, um sono adequado e etc. Qualquer coisa que você fizer que promova vitalidade para você, te ajuda a expandir a consciência. Qualquer coisa que você fizer que promova uma destruição ou uma degradação do nível físico, emocional, mental e espiritual, promove para a constrição, né, a diminuição, vamos chamar assim, da sua consciência. Só para fazer um antônimo, né? Expansão da consciência e diminuição da consciência. Tá, vamos lá. Você falou, eu achei perfeito toda a forma que você elucidou aí para quem está assistindo, para mim também. Você falou uma coisa que eu achei interessante. A escolha, né? Você escolhe. Muitas vezes, conscientemente escolher, expandir a consciência. Mas se a gente está se experienciando aqui como parte de um todo, no nosso processo, mesmo que caótico e desorganizado, essa consciência, ela não pode, mesmo se a gente tomar consciência de que a gente escolheu, ela já não pode ir expandindo de uma forma desordenada até o dia levar você a tomar consciência. Por que eu estou perguntando isso? A gente sabe que a gente vive numa massa de 8 bilhões de pessoas. E tem um pingo de areia que diz assim, agora eu escolho. Tem consciência dessa escolha. Mas a coisa está se movimentando no dia a dia. Quem está assistindo aí, mas eu não sei se eu quero consciência. Mas a vida está acontecendo, você falou. A própria vida leva a isso. Essa expansão, ela pode acontecer de uma maneira involuntária? De repente você estava de um jeito e no outro dia você disse... Então, existem duas situações. Ela já acontece de forma involuntária. Por quê? Porque o campo de consciência maior atrai o campo de consciência menor. Ou seja, Deus está nos atraindo. O Cristo está nos atraindo. Os grandes mestres estão nos atraindo. Os mestres estão nos atraindo. E os campos de consciência que foram plantados, semeados e cultivados ao longo da história também estão nos atraindo. É impossível alguém passar pela vida e não se deparar com uma obra natural, com a natureza, ou com uma obra de arte, não importa qual seja. Até um atentado terrorista acontece na frente de uma catedral. Na hora que os caras eles vão passar a notícia do atentado terrorista, eles mostram a catedral. Então essas informações, elas naturalmente já atraem
os inconscientes, que somos todos nós, que em algum nível estamos inconscientes. Beleza. Agora, conscientemente. Já disse o grande mestre dos mestres, vigiai e orai. Então não basta apenas você querer, basta você querer ardentemente. E isso implica a vigilância do pensar, do sentir e do agir. Então tem muita gente que fala, eu estou expandindo minha consciência. Beleza, legal, bacana, né? Nossa, virei um pirilampo de luz agora, né? Já sou um alecrim dourado. Só que ele chega em casa e briga com a esposa e com o marido. E aí? Aí tem uma discussão aonde ele sente lá no fundo que ele ou ela foi orgulhoso. E não tem a capacidade de virar e falar assim, como diz um amigo meu, né? Caguei na entrada e na saída. Não tem a capacidade. Então, qual é a questão? A questão é, quando você tomar consciência do erro, se corrija. Agora, Bruno, como que eu maximizo, porque é a próxima pergunta, né? Como que eu maximizo... Você está querendo ler minha mente. A probabilidade de eu estar conectado com os campos de consciência elevados. Cara, pega um livro qualquer. Pega um Limite Zero, Ho'oponopono. Vai ler. Carrega ele debaixo do braço. Literalmente, por osmose da consciência, você vai aumentar seu nível de consciência. Por quê? Porque na hora que qualquer pessoa faz uma obra, aquela obra carrega uma intenção. Sim. Eu já fiz vários testes. Eu tenho impresso 2 escalas de consciência, né, que é o mapa da consciência. Eu tenho ela impressa de uma forma e impressa de outra. Em uma delas, eu fiz um download de amor incondicional e alegria. Em outra, não. Aí, às vezes, eu estou explicando essas coisas para a pessoa e falo assim, não, cara, fala o seguinte. Pega esses 2 negócios aqui. Olha para um e olha para outro. Só olha. Qual que é a sensação que essa te dá? Ah, beleza. E essa aqui? 100% das vezes, as pessoas relataram que aquela que eu fiz download de alegria e de amor incondicional, elas se sentiram mais expansivas, mais, eventualmente até falaram alegres, mais entusiasmadas. Aí eu falo, tá vendo? Isso é uma prova de que o que eu tô falando funciona. Porque isso aqui, essa sensação que você teve foi exatamente a intenção que eu coloquei nessa imagem. Então, a intenção que um Joe Vitale, por exemplo, colocou no Limite Zero é uma intenção de limpeza profunda. A intenção que um Sócrates colocou na filosofia, né, não na filosofia, né, mas a intenção que ele colocou na vida dele mesmo, né, no processo de vida dele. E a intenção, ele mesmo falou, de ajudar as pessoas a encontrarem a resposta que já está dentro delas. Então, quando você se relaciona com esse tipo de informação, aí você maximiza a sua probabilidade e a possibilidade de você expandir sua consciência. E, obviamente, que estar junto com pessoas, né, que tem a possibilidade de falar sobre isso, ajuda muito. Muito. Né? Aí a gente vai falar 2 coisas assim muito bacanas, que é uma vida com intenção. Sim. Que eu acredito que uma boa parte da humanidade hoje está uma vida com objetivos e metas, mas muitas vezes sem intenção. Qual a intenção da sua vida? Qual a intenção de cada movimento que você faz? Qual a intenção da nossa conversa? Qual a intenção de você colocar esse blazer azul? De fazer esse look novo, como você falou para o Cristiano? Qual a intenção de toda essa ambiência, né? E também, vou jogar, você vai falar aqui até 10 horas da noite. E disposição. A força que você falou aí, que é o poder da ambiência. Sim. Que é essa troca informacional do campo, né? De pessoas que estão, como você falou, os que têm mais poder atrator, que têm mais consciência, eles atraem. A importância, fala dessa importância, dessa intenção e dessa questão de você andar com pessoas que estão dessa ambiência. Então, olha que curioso. Vai. Dentro desses estudos da consciência, você vai acabar chegando na conclusão
de que você não escolhe, eu já falei, né? Você não escolhe o que pensar, sentir ou fazer. Você escolhe a qual campo de consciência eu me associo. Uma vez que você escolhe se associar a um campo de consciência, seja destrutivo, seja construtivo, não importa, a sua vida se desdobra a partir disso. Então, não é o ambiente que te molda, é a escolha que você fez de estar associado a um campo de consciência. Então, eu escolho estar associado a um campo de consciência crístico. A minha vida se desdobra no sentido e no caminho de me associar a pessoas, ambientes, circunstâncias que promovem uma energia crística. Eu escolho me associar a um campo de culpa e vitimismo. A minha vida se desdobra para estar em contextos, pessoas, situações e ambientes que promovem a culpa e o vitimismo. Então, o ambiente, ele é um reflexo do campo. Não é o ambiente que me muda, é a minha escolha de me associar a um campo que me muda. Então, só com isso, só com essa compreensão, a gente já vira uma chave. Não é a mudança de ambiente. Não adianta você mudar de ambiente se você não muda a sua intenção. Então, a sua intenção, ela é de estar associada à gratidão? Ah, Bruno, não é? É sim. Verdadeiramente, profundamente? É, profundamente. Então tá bom. Me fala, conversas que eu tenho normalmente. Então me fala de um problema que você teve quando você tinha entre 10 e 15 anos de idade. Muito grave. Aí, nossa, tal coisa, tal. Você já agradeceu essa pessoa que te causou esse problema? Não, mas como que eu posso agradecer se ela fez uma coisa muito ruim pra mim? Ah, mas você não falou que queria estar associado a um campo de gratidão? Então agradece. Agradece a todo mundo que te causou mal, entre aspas. Agradece ao seu ex-sócio que te roubou. Agradece ao ex-marido, à ex-esposa que acabou com a sua vida. Agradece tudo, porque ou você escolhe estar associado a um campo de gratidão, ou não. Aí você assim, Bruno, mas se eu agradecer, então isso vai acontecer de novo na minha vida. Ahá, aí é que está a questão. Só acontecem as coisas na nossa vida por aprendizado. Na hora que aquele aprendizado se cumpre, aquilo não vai acontecer mais. Só que tem um detalhe. Quem escolhe o aprendizado? O acaso? Quem escolhe o aprendizado? Deus? É você? É você. É você? Por que Sou eu. Por que você está achando bacana isso? Porque o que acontece? Você falou muitas coisas, né? Meu relacionamento falando que acabou, o sócio que me roubou. Tem muita gente que está assistindo isso e está vivendo no modo indignação. E não parou para ver em que campo ele quer servir, que campo ele quer se conectar. E ele fica atraindo mais do mesmo. Então eu vou voltar. É um negócio tão sutil, né? Vai e volta, e vai e volta, até dar o... Não é? Sim. É sutil e é maravilhoso. É a escolha. Escolha. Então eu escolho ser roubado. Você Quem tá ouvindo? escolhe... Eu não, cancelado. Eu tô falando do campo. Genericamente. É porque o brasileiro, vamos falar de nós, que a gente pode falar de nós, os outros não podem falar de nós, não. Ah. Tem gente assim, porque o político não presta, porque o gestor da empresa só pensa nele, não tem esse modus operandi? De uma faixa, a gente não está falando de cada um, tem que fazer uma leitura de campo, né? E por quê? Então você escolheu. Eu vou fazer uma pergunta oposta, posso? Vai! Ao invés de perguntar por que você escolheu estar associado ao campo destrutivo e negativo, eu vou perguntar por que você escolheu não estar ao campo associado à construção. Ao invés de perguntar por que você escolheu a culpa, eu vou perguntar por que você não escolheu a gratidão. Ao invés de você perguntar por que eu escolhi a raiva, se pergunte por que eu não escolhi a compaixão. Ao invés de perguntar por que eu escolhi a tristeza, se pergunta por que eu não escolhi a alegria. Porque quando você vai para essa pergunta oposta,
você vai perceber lá no fundo, que não tem motivo. Não existe motivo para você não escolher a alegria, a coragem, a compaixão, etc, etc, etc. Eventualmente, você vai encontrar alguém e vai falar assim: ah, Bruno, mas eu li um livro que fala que existem 2 sentimentos, o medo e o amor. E é por causa do medo que são todos os meus problemas. Ah, legal. Aí você vai encontrar outro e vai falar assim: Bruno, agora eu descobri a roda. É mesmo? Qual delas? Descobri que a culpa não é o medo. Ah, interessante. E etc, etc. E a conversa vai por horas, né? E aí eu pergunto: beleza, então por que você ainda escolhe estar no medo? Uai, Bruno, né? Não sei, né? Porque se é o medo, por que você escolhe estar no medo? Se é a culpa, por que você escolhe estar na culpa? Uai, sabe que eu não pensei nisso? Eu sei que você não pensou. Se você tivesse pensado, você não estava me falando isso. Porque é muito óbvio, depois que você vê, que a gente vai morrer e viver na escolha. Você pura, mera e simplesmente escolhe. Game's over, acabou. Então o meu trabalho e o que eu proponho não é ficar fazendo 1 milhão de coisas, é só apoiar a pessoa no processo de decidir escolher um campo de consciência elevado. Só isso. O resto é consequência. Porque se eu sei o que eu sei, entendi o que eu entendi, e achar que a pessoa precisa fazer alguma coisa ou ter alguma coisa para expandir a consciência, etc., eu não entendi. Porque a consciência não é o mais profundo que a gente tem? Não é o meu ser? E a mudança, ela não está na consciência? Bem, eu entendi que sim. Né? Se alguém discorda e tal, escreve aí. Manda direct. Coloca aí que eu quero entender qual que é a lógica, né? Vamos. Mas beleza. Entendendo que a consciência é o ponto de partida e que todo o resto é um desdobramento, eu só preciso ajudar a pessoa a se conectar um pouquinho mais com a consciência dela. E isso é uma escolha. Mas eu vou deixar você perguntar a próxima. Ele quer ler minha mente. É o seguinte, você falou duas coisas. Primeiro, a gente sabe que a gente vive num mundo digital, né, onde o marketing fala assim, vou voltar naquela história, o poder da ambiência. Se você quiser ser milionário, você tem que andar no meio dos milionários. Se você quer ter sucesso no digital, venha para tal coisa. Se você... Porque no poder da ambiência, aqui nós vamos fazer, né, aquelas mentorias, aquelas reuniões, e aqui a gente vai encontrar, você vai subir de nível. Tem isso não? Subir de nível. Vamos chegar lá. Ó, não é de consciência. Aí eu vou pegar o que a gente estava conversando, né? Antes de... Assim, Cristiano, cara, mas como é que foi esse processo, né? O que você pensou na hora que você me chamou e tal? O que passou na sua cabeça? Cara, não passou nada. Só fui, né? Só foi. O que é isso? Você não se relaciona com milionários para se tornar milionário. Você escolhe viver um processo visível de abundância material. E a partir daí, se você confiar, se você se entregar para o processo, você será conduzido para o aprendizado que você quer. Porque você pode ter escolhido, assim como quem passa pela dificuldade financeira, você escolheu viver um aprendizado a partir de um processo de escassez material aparente. Pode chegar um momento da sua vida que você fala assim, cara, quero mais não, já deu. Agora eu quero viver um novo aprendizado. Eu quero viver um aprendizado de abundância material. Leia-se, 10 milhões de dólares de patrimônio.
para começar, em 2 anos. Essa é a minha escolha. Ah, beleza. É a sua escolha? É. Então tá bom. Aí nós temos os nossos guias, né? Aí o que que nossos guias vão fazer? Deixa eu ver se é verdade. Aí pega uma situação de vida e coloca na frente dele para ele ter que tomar uma decisão. Se você toma uma decisão coerente com aquilo que você falou, pô, legal. Realmente foi uma decisão. Aí, meu amigo, aperta o cinto, porque o negócio vai decolar. Por que que as pessoas não se permitem? Porque elas não escolhem decolar. Porque elas têm medo da própria luz. Porque elas têm medo da própria consciência. Elas têm medo de se entregar para um processo que elas não sabem o que vai acontecer semana que vem. Porque qualquer planejamento de futuro parte do passado. Pela lógica da terceira dimensão, pela lógica linear, é impossível você fazer um planejamento com base em algo que você não conhece. Pela lógica linear. Mas pela lógica da consciência, se você realmente está se dedicando a um processo de expansão de consciência, conexão com a própria consciência, conexão com Cristo e servir a Deus, você vai fazer um planejamento. Só que, para que serve o ego? Ego, né? O pessoal fala muito do ego, né? Para que serve o ego? O ego, basicamente, é uma espécie de tradutor da consciência. Então a gente está vivendo aqui na terceira dimensão. O ego, ele simplesmente... Não é só isso, claro, né? Mas fazendo um esforço para traduzir o negócio. Mas o ego, basicamente, é tipo um tradutor. Então, eu tenho meu corpo mental, tenho minha razão, meu mental. Eu gosto de dar a seguinte imagem. Imagina uma taça. Você pode usar o seu ego como uma taça para cima ou uma taça para baixo. O que seria a taça para baixo? Você está usando toda a sua capacidade egóica de sustentar na sua própria consciência as informações que vêm de níveis inferiores, aí essa informação roda em você e você mantém elas nelas mesmas para servir ao interesse de si mesmo. O que é a taça para cima? Você permite que toda a informação da consciência, da metafísica, do divino, que ela se assente na sua mente e a partir de um processo de exercício, porque traduzir essas informações não é fácil, então você precisa estudar, você precisa treinar, enfim. E a partir desse processo, desse exercício, você traduz as informações da espiritualidade de uma forma que as pessoas possam entender isso. Então, para isso que serve o ego. Ou deveria servir. Para você captar essas informações e traduzir da melhor maneira possível no cumprimento da sua função. Cada ego tem uma função. A minha função desse ego que vos fala é traduzir o que é consciência e os processos da consciência para as pessoas. Então eu herdei um trabalho do David Hawkins. Eventualmente eu me esbarrei com esse trabalho. E aí o trabalho, o próprio campo falou assim, beleza, continua. Então ele que me escolheu, não foi eu que escolhi. Para isso que serve o ego. Para cumprir a sua função. O ego não serve para... Não é que não serve, né? Cada um tem uma função, né? Mas no meu ponto de vista, qualquer função que o ego cumpra que promova a libertação de si mesmo e, consequentemente, a libertação das pessoas, ele está cumprindo com a função dele. Qualquer coisa que ele faça, ou que ele pense, ou que ele promova, que seja escravizador para ele mesmo e para os outros, ele está desviando um pouquinho da sua função. Mas não é que é ruim, é só porque ele vai sofrer. Só isso. Vai ser um sofrimento desnecessário. Um sofrimento sem alegria. Porque cumprir com a nossa função gera um sofrimento também. Só que é um sofrimento que depois, que termina, você para.
Nossa, que legal, cara. Tô moído. Valeu a pena. Mas tô bem, né? Tô alegre, tô preenchido, né? Você falou uma coisa que a gente escolhe. Sim. Eu escolho vibrar no medo ou eu escolho vibrar no amor. Você falando assim, dá até raiva. Que você eu sabe. sei porque eu vivo isso também todos os dias. Não, eu tô falando o que o campo tá lendo, tá? É. Assim, porque não é fácil, né? A gente sabe que a grande maioria vive num medo inconsciente. Tá vibrando no medo que ela não tem nem consciência. Ela tem medo de ir pra frente. Ela tem medo de ser sucesso. Ela tem medo de abandonar os seus, porque ela vai expandir. São muitos medos, não é só o medo do assalto, o medo da bomba, o medo da doença. São tantos medos, né, desdobrados, né, que às vezes, não tenho medo de nada não, eu invisto, eu faço curso. Sim, você faz tanto curso, e por que você não vai? Por que você não floresce? Por trás também tem o medo de ser um sucesso. Quantas pessoas já se depararam com você? Você que é mentor de empresários. Pô, o cara é uma potência. E o que acontece? Que o cara não decola. E aí, doutor Oráculo? Já sou você oráculo aqui de Goiânia. Todo mundo... Não. Ei! Não. Foi Raquim, Cristiano... Cara, eu digo... Oráculo que vai falar é ele, né? Eu vou só perguntar. Cara, mas por quê, né? Eu faço de novo a pergunta. Por que você escolhe estar associado ao medo? Percebe? Por quê? Não, você faz essa pergunta aos seus mentorados? Faço. E aí? Porque é inconsciente. Tem uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal que é o seguinte. Ô, Cristiano, você atravessa uma rua movimentada? Se precisasse. Considerando Ele foi Não, Foi sincero, sincerão. ontem teve um que me falou a mesma coisa. Tá no campo, né? Mas, considerando temperaturas normais de pressão e não sei o que lá, você vai atravessar a marginal movimentada, um monte de carro passando lá? Porque você tem medo? Ou porque você é prudente? Porque eu tenho medo. É. Às vezes o Por que medo que vem você- disfarçado de prudência. Então, mas por que você, ao invés de se associar a um campo de medo, você aqui, Isso. vou chegar mais pertinho de você. Por que você, ao invés de se associar a um campo de medo, não escolhe se associar a um campo de prudência? Porque o Cristiano, você não atravessa não é porque você tem medo, é porque você não é idiota. É porque você é prudente. Isso vale pra tudo na vida. Vale pra saúde. Cara, por que você não vai... Quem quer, né? Porque tem gente que faz isso. Mas já, né, tá cancelado esse negócio. Mas por que você não come só Big Mac? Só McDonald's e Burger King? Porque você tem medo de ter um troço? Não, cara, porque você é prudente com a sua saúde. Por que você não faz uma cagada empresarial? Você já passou por ela e já aprendeu, né? Porque a gente faz cagadas todos os dias, né? Em várias áreas. Mas por que aquela cagada que você já aprendeu você não faz mais? Porque você tem medo ou porque você é prudente? Porque você é prudente. Então, minha gente, é uma escolha. Mas por que você escolhe ter medo ainda? Ele olha pra mim. Por quê? Eu tô lendo o campo. Mas por que a gente escolhe ter medo? Se a gente já aprendeu que a prudência, ela é um campo muito mais energizado, de uma consciência muito mais elevada do que o medo. Por que eu ainda escolho o medo? Na raiz da raiz da raiz da raiz, o que eu já consegui acessar é porque quando você se desassociar completamente do medo, vai acontecer um processo muito simples. O cérebro reptiliano vai desligar. Uau. Aí o cérebro reptiliano desligando, na verdade ele não vai desligar, ele vai desligar cerca de 98%. Oi? Inoperante. Ele vai ficar inoperante. Tá em off ali, né? É. Em modo avião. Ele vai ficar 98, 99% de modo avião. Por que ele não vai desligar completamente? Senão o corpo morre. Então ele vai ficar uma centelha de cérebro reptiliano conduzindo processos vitais básicos. Só que tem um detalhe. Sob o comando da consciência consciente.
Então ele vai ficar operante esse 1% controlado. Gerenciado. E aí eu vou trazer uma imagem que é a seguinte. Nesse meio espiritualista, mediúnico e tal, tem a questão das incorporações, né? Qual é a questão? Olha pra você ver como que o cérebro reptiliano é curioso. E o ego. Você tem um processo de incorporação clássico e um processo de canalização. Qual que é a diferença? Num processo de incorporação clássico, você tem o corpo, que é um instrumento da consciência, que pode servir a qualquer consciência. Aí quando vai ter a incorporação, aquele ego sai, entra outro ego, conduz o corpo, na hora que termina o trabalho, esse ego sai, o outro ego volta. Qual a mudança aconteceu no ego que conduz esse corpo? Virtualmente nenhuma, né? Ele só precisa tirar uma folga. E é até bom, né? Ai, tô tão cansado de ter que ficar nesse corpo aqui. Deixa eu tirar umas férias de alguns minutos ou de algumas horas, né? Aí tira umas férias, fica ali observando. Ah, legal, cara. Isso aí, pô, bacana. Pô, muito interessante, né? Aí ele volta. Ai, cara. Então vamos lá, né? É a vida, né? Vou ter que agora dormir. Vou ter que comer. Ai, que chato. Eu vou ter que fazer exercício. Que ruim, né? Beleza. Qual que é o processo de canalização? E por que que a gente ainda escolhe o medo? Porque na canalização não tem saída de ego. O ego, ele necessariamente precisa escolher ser um canal dessa energia amorosa. Só que para ele escolher ser um canal da energia amorosa, ele precisa necessariamente escolher ser amado. E é aí onde o povo trava. Porque o cérebro reptiliano, ele não quer ser amado. Ele quer controlar. Porque ele entende que, através do controle que eu exerço sobre o outro, eu vou conquistar algo que eu busco. Na cabeça dele, se ele controlar, ele vai conquistar esse amor que ele busca. É quase como se ele roubasse o afeto do outro para ele mesmo. Ele se sente preenchido de alguma forma, mas instantaneamente depois ele fica vazio de novo. Porque é um preenchimento que vem de fora. Agora, quando ele se coloca à disposição para ser um canal dessa energia amorosa, ele necessariamente precisa tomar uma decisão anterior, que é: eu escolho ser amado. Só que a decisão de eu escolho ser amado, ela implica necessariamente numa outra decisão. Eu decido abrir mão de querer ser amado do jeito que eu quero ser amado. Então, na hora que ele abre mão de ser amado do jeito que ele quer ser amado, aí sim você deu um passinho para sair do medo. Um passinho. Porque o ego sabe, na hora que ele sente um trisquinho de amor incondicional, ele sabe o que vem em última instância. E a última instância é: cara, eu não vou ter escolha que não seja me entregar para esse amor incondicional. Essa é a escolha final. Então, nesse processo de abrir mão do medo, implica necessariamente em se entregar 100% ao processo do amor incondicional. Só que, se ele se entregar para esse processo, ele não vai ter mais controle. E é aí onde a gente fecha o ciclo do ego, que é: e aí? Você escolhe abrir mão do medo? Topa. Porque abrir mão do medo vai implicar nisso tudo. Mas a gente vive, trazendo aqui para quem está assistindo, numa realidade, vamos e convenhamos, onde o controle e a segurança, que eu falei logo cedo, né? É o controle disfarçado de segurança, né? É a base de muitas relações. Base dos negócios, base dos relacionamentos, base da educação, da
espiritualidade, onde os que têm um pouco mais de alguma coisa têm uma relação de controle baseado no implante medo que retroalimenta um sistema. Tipo, as pessoas querem se relacionar para terem segurança e elas começam a controlar, antes de tudo, a si mesmas, né? Não mostrando quem são de verdade, com medo que o outro a negue e ela perca aquela relação. Então, se constroem várias fantasias em cima dessa dança do controle disfarçado de segurança. E aí, professor, como sair deste holograma? Ó céus! Ó céus, ó vida! Ó vida! E agora, José? E aí, José não, e agora, Raoni? É contigo? Faz sentido? Faz sentido. Porque faz sentido. Quem está assistindo a isso, não, mas vamos lá, eu tenho um casamento, vamos falar no casamento, tenho um casamento de 20 e tantos anos, entendeu? E aí eu tenho esse controle porque aquilo passa uma segurança, seja financeira, emocional, psíquica também, né? Tem muitas coisas por trás disso e eu tenho que controlar, eu tenho que segurar, primeiro a mim mesmo, muitas vezes negando coisas que eu gostaria de falar, de dizer, de me posicionar, com medo daquilo ir por água abaixo. E aquilo vai desencadeando todo um enredo de relações familiares e contextos que você não sabe onde é começo e fim. Qual a saída do labirinto? Qual a saída, né? Do fauno. Eu pergunto de novo, por que, criatura de Deus, que você ainda escolhe não se permitir ser amado por Deus incondicionalmente? Porque uma vez que você escolhe ser amado por Deus incondicionalmente, não existe qualquer coisa fora que vai diminuir o amor que você sente, que brota de dentro de você. Aí, meu amigo, pode ter dinheiro, não ter dinheiro, tá casado, não tá casado, trabalho X, Y, Z, whatever. Não importa o que seja. Uma vez que você se permite e busca ser amado por Deus, todo e qualquer tipo de vazio existencial vai ser preenchido. De dentro para fora. Então, essa reconexão, essa consciência é intrinsecamente a reconexão com Deus. Com Deus. Você pode chamar de Deus, pode chamar de alma, de mônada, de fonte, consciência, da fonte. O nome vai da crença de cada um. Mas o importante é ter em mente que é aquela energia superior. É aquela instância de consciência que você entende, seja o nome que você dê, é aquela instância de consciência que você entende que é de lá que você veio e que é a sua verdadeira casa. Então, aquela sensação de eu estou querendo voltar para casa, para onde você está querendo voltar? É para esse lugar. Aí você pode chamar de Deus, de família cósmica, de linhagem, de qualquer coisa. Mas em última instância, é aquele local onde você é 100% amado como você é. Quando você, qualquer um, quando vocês tiverem a experiência eu vou usar essa figura de linguagem, quando vocês tiverem a experiência de estar nos braços da sua família cósmica, nos braços de Deus, você vai perceber que todo e qualquer tipo de eventual culpa ou tristeza ou medo que você sente simplesmente não vai fazer sentido nesse nível de consciência. Então, todo e qualquer tipo de interpretação de pecado, de tristeza, de perda, de medo, de morte, isso vai simplesmente pulverizar. Isso vai instantaneamente ser apagado do seu sistema de crença. Porque para o amor incondicional não existe condicionalidade. Então, não existe o que ter ou o que fazer ou o que ser para ser amado incondicionalmente por Deus. Deus ama incondicionalmente desde o princípio. E isso implica em, por exemplo,
Eu falo que você se sentir merecedor é a face e luz da culpa. Da face o quê? É a face e luz da culpa. A culpa é uma moeda de duas faces, com a sombra e com a luz. Então a culpa tem dualidade em si mesma. Qual é a sombra da culpa? Ah, eu não mereço, né? Coitado de mim. Oh, César. Essa é a face sombra da culpa. E a face luz da culpa? Eu mereço. Eu sou merecedor, não é? Eu mereço tudo isso que eu estou fazendo. Se você acha que você merece, ou se você acha que você não merece, independentemente, você está vivendo um processo de culpa. Porque se você acha que você merece, você está condicionando o seu merecimento a alguma coisa material, a alguma coisa que você faz, ou alguma coisa que você acha que você é. E o amor incondicional, ele é incondicional. Não existe qualquer coisa que você deva ser, fazer ou ter para merecer. Você merece por princípio. Deus ama por princípio. Então não existe merecimento. Na hora que você acessa esse estado de consciência, que você se sente realmente abraçado, né, por essa energia crística, cósmica, enfim, você entende que não existe merecimento. Você simplesmente é acolhido na inteireza que você é. A pessoa dizer uma coisa dessa, uma sociedade que é baseada na meritocracia. E aí? E aí? O que a gente faz? Apaga a luz e vamos embora. Não é? A gente é criado como? Faça a tarefa e você vai brincar à tarde. Coma o prato completo que você ganha a sobremesa. Não é? Sim. Então é assim, se comporte assim que você vai ganhar. Então a gente é doutrinado para ter mérito. Fulano ganhou, mas também ela merece. Ela merece, como né? ela é esforçada. Olha, rapaz, olha. Né? Cristiano tá bombando, mas também ele merece. Ele sai de madrugada daquela clínica, né? Raoni merece estar onde tá, porque ele estuda. Estuda, olha. Aí você diz, merecimento é a parte luz da culpa? Bugou. Não é? Essa vai dizer, vou desligar esse YouTube aqui, que esse homem tá doido. É, mas é, ué. E aí, sociedade alternativa? Não. Integrativa. Sociedade por função. O cristiano faz e tem o que ele faz e tem, não é porque ele merece, é porque ele está cumprindo a função dele. Sim. No planeta. E eu estou cumprindo minha função. Você está cumprindo sua função. A gente está cumprindo melhor ou pior a função. Mas eu tenho esse terno, não é porque eu mereço um terno. É porque aonde eu sei que eu devo estar, que é a minha função, eu estar de terno faz mais sentido. Se eu chegar lá de calça jeans, tênis e blusinha da Star Chic, né, quem é de Goiânia sabe, né? Pô, Star Chic é um clássico, cara. Pô, Star Chic é um cara. Não é porque Star Chic é um cara muito doido lá, você compra uma blusa por R$10, já fez uma lenda, mexão, viu? De Star Chic. É uma lenda. Star Chic. Star Chic é uma lenda goiana. Mas até esqueci o nome do cara lá. Mas, pô, se eu chegar de blusa da Star Chic, calça jeans e tênis, o pessoal vai olhar e falar assim, pô, que isso, cara? Você tá doido? Vai embora daqui. Você quer um dinheiro? Vai embora. Então, para eu cumprir a minha função na sociedade, que é levar essa informação que a gente está compartilhando, independentemente de nível de consciência, mas levar essa informação para um público corporativo e para grandes corporações, isso aqui se faz necessário para o estado de consciência que aquelas pessoas escolheram estar vivendo. Então isso aqui vai simplesmente abrir portas. Não é porque eu necessariamente quero, até porque eu acho meio desconfortável. É hábito. Pô, eu acho bonito, né? Pô, é garboso, né? Bonitão. Mas é desconfortável. Eu prefiro a blusa, né? Mas se eu fizer isso, eu não vou cumprir minha função. Se eu cobrar, sei lá, R$1.000 num processo de mentoria, o cara vai olhar e falar assim, pô, você tá doido? Então eu cobrar o valor que eu cobro, não é porque eu quero ficar rico. É porque se eu não cobrar, o cara não vai pagar. E não vai ter acesso à informação que eu tenho para compartilhar.
Então não é uma questão de merecimento, é uma questão de função. Cumpra com a sua função, que o mundo se organizará de te suprir daquilo que é necessário para o seu cumprimento de função. E não fica reclamando. Não é, Cristiano? Eu acho. Aí a gente volta para essa estrutura corporativa que você trabalha, que tem lá as plaquinhas assim, funcionário do mês, 5 estrelinhas, mérito, né? Pontual, não falta, não traz atestado. Como você levar essa consciência para aqueles que estão no topo, já estão disponíveis, mas para aqueles que não têm consciência, que se não tiver, eu vou ser um pouco rude, se não tiver esse modo, porque ele não tem a consciência de que ele faz porque ele está no propósito dele, ou está na função dele. Ele faz porque foi o melhor que apareceu para ele, para pagar as contas dele. Então, se não tiver uma meritocracia para ele vai chegar atrasado, ele não vai assinar o ponto, a farda dele vai assim. Entendeu? Por que isso acontece? Não sei. Porque ele escolheu sobreviver ao invés de cumprir com a função dele. Porque o todo Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, quando você cumpre com a sua função, você se alinha com o fluxo natural da vida e a abundância vai passar naturalmente através de você e você vai viver um processo de abundância, se você cumpre com a sua função. Se você não cumpre com a sua função, você está indo contra o fluxo natural da vida do universo. E ir contra o fluxo natural da vida do universo é sair do fluxo natural de abundância. Agora, quando eu falo abundância, eu não estou falando em dinheiro na conta. Eu estou falando em abundância. Qual é a abundância que você escolhe viver na sua vida? Você, cameraman, você que está nos assistindo, qual é a abundância que você escolhe por aprendizado de viver na sua vida? Estava conversando ontem com uma pessoa, né, que eu fui, como você diz, prospectar, né, para vender minha mentoria e tal. Pô, o cara tem 140 mil seguidores no LinkedIn, cara. No LinkedIn. Que é diferente de ter no Instagram. No LinkedIn é mais complicado. Sim. Uma pessoa, não vou dar muitos detalhes, né? Enfim, mas uma pessoa que é aposentada com uma carreira brilhante na empresa, que é uma empresa meio estatal. E aí na conversa e tal, ele também é mentor. Sabe quanto que ele cobra na mentoria dele? 3 mil reais. Eu quase que eu passei pelo computador pra bater nele. Falei, cara, você tá doido, velho? Você tem 30 anos de trabalho excelente numa empresa, com prêmios, com reconhecimento. Você aposentou nisso. Você tem 140 mil seguidores no LinkedIn. Você é uma baita de uma autoridade. E você me cobra 3 mil reais, cara, no processo de mentoria. Eu não acredito, cara. Não acredito. Mas por que você faz isso? Ai, sabe o que é? Minha escassez, né? Eu nasci na Paraíba e tal. Falei, cara, pera. Vamos fazer o seguinte. Você quer finalizar essa etapa de aprendizado na sua vida? Ou você quer continuar com esse aprendizado da escassez na sua vida? Raoni, eu quero finalizar essa etapa desse aprendizado da minha vida. Falei, tá bom. Então tá finalizado. O que mais você quer? Vamos embora. O que mais que você quer? É uma escolha. Ele, mas... Eu falei, não. Mas aí qual é o protocolo? Pera. Você escolhe ou você não escolhe finalizar esse aprendizado? Eu escolho. Então ponto, o que mais? Escolhe ou não escolhe? Aí, lá pra terceira ou quarta vez que eu fiz isso, aí ele parou. Nossa. É verdade, né? Eu falei, é verdade. Você escolhe ou não escolhe? Não, eu escolho. Eu falei, tá bom. Então aquela pessoa que você falou, que você ia encontrar amanhã, que é hoje, que eu vou até mandar uma mensagem pra ele amanhã, perguntar o que virou. Você vai
começar de partida a cobrar 12 mil no seu processo de mentoria. Beleza? Ele, pô, mas 12 mil? Você escolhe A consciência. ou não escolhe? Porque ela está em 20% do que você trilhou na sua vida, não é? Ele é. E ela está buscando você para ganhar uma promoção, para ter condição de buscar uma promoção, certo? Certo. Por que você não pode cobrar 12 mil? Não sei. Falei, então cobra. Aí na quinta ou sexta, não lembro, eu anotei lá na agenda. Aí eu vou te mandar mensagem para perguntar o que virou. Aí depois que ele aceitou cobrar um, aí ele... Nossa, cara! Eu tinha colocado uma meta, que eram 10 pessoas, que não sei o que, já começou a fazer um monte de conta. Aí ficou fácil para ele cobrar 12. Eu tenho certeza, vou falar com ele amanhã ou depois, ele vai ter cobrado os 12, se brincar ele vai ter cobrado até mais. Por quê? Porque é uma escolha de aprendizado. É só uma escolha. Então o problema é o dinheiro? Escolhe finalizar o aprendizado, não importa o que aconteceu, cara. Não existe merecimento, não existe... Né? Não veio falando agora. Não vou falar. Bulhufas nenhuma. Né? Não existe bulhufas nenhuma de nada. É uma escolha. O que você fez, você escolheu aprender com aquilo. Bruno, mas nas minhas vidas passadas... Ah, não, para. Eu não sei o quê. Eu falei, tá bom. Mas você escolhe finalizar esse aprendizado? Mas eu acho que eu preciso pagar. E você quer finalizar o aprendizado de pagar? Ou você quer continuar com esse aprendizado? Ah, Bruno, mas é tão simples assim? É simples, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é simples. É uma mera questão de escolher ser amado e se alinhar com a sua função, que a abundância vai passar. Tem gente que mesmo assim vai escolher viver uma vida que, aos olhos de quem está de fora, é uma vida materialmente frugal. Só que internamente ela está 100% preenchida. Você vai chegar nela e vai perguntar assim, eventualmente você vai chegar na casa dela, vai abrir a geladeira, vai abrir o armário. Nossa, mas não tem nada. Como assim não tem nada? Eu nunca deixei de comer. Mas você não tem medo de faltar? Ah, nunca faltou. Ou você acredita nisso, ou você acredita que Deus não deixa faltar nem para um pássaro, que dirá para um homem. Pô, os pássaros nos fiam, não tecem, então. Aquela passagem. Ou você acredita que Deus realmente provê, ou você acredita que você provê. Só que viver pelo paradigma de que Deus provê, necessariamente exige que eu me permito ser amado por Deus. E aí desliga a chavinha do medo. E aí você entra para a sua função. E aí você vive um processo de abundância. Não do jeito que você quer, mas do jeito que é da sua função. Explicou? Então, eu vou pegar esse seu exemplo. Uma vez eu estava assistindo Amit Goswami e ele estava falando isso. Eu estudei com ele e ele estava falando isso, que ele era um matemático, um cético, uma pessoa muito pragmática. E quando ele se entregou à física quântica e essa questão espiritual, que as pessoas estavam perguntando, né, como é que hoje você se entregou, foi pro flow, ele fez, depois que eu me entreguei, isso é reforçando o que você está falando, me veio essa mensagem. Eu dormi nos melhores hotéis pelo mundo, comi nos melhores restaurantes, viajei para vários lugares, muitas vezes até de primeira classe, que o pessoal pagava para eu ir, e nunca me faltou nada. Então, fazendo um resumo, né, se é que se pode fazer um resumo de tudo isso que é tão grandioso, a questão é você se alinhar ao seu propósito, à sua função. E aí tudo mais lhe será buscar primeiro as coisas do alto e tudo mais lhe será acrescentado. É isso? É bem por aí. É isso mesmo.
Isso seria o ápice da expansão da consciência? Nesta realidade, tá? A gente estava expandindo a consciência em multidimensionalidade, nessa. Porque senão a gente vai... Sim. Quando isso é feito em última instância, é o ápice da expansão de consciência aqui nesse plano. E é isso que você leva para as empresas? É isso que eu levo na minha vida, Sim. na vida de quem está próximo, para as empresas e para a sociedade em geral. E as empresas mostram a diferença quando começam a se conectar, desde o gestor maior até o colaborador mais simples? Olha, é um processo dolorido no começo, porque o paradigma corporativo ele é um paradigma de controle, mas quando o pessoal entende a proposta e se permite viver a proposta, é transformador. Então, alguns problemas clássicos. Alta rotatividade. Nossa, não estou encontrando mão de obra qualificada, né? Você só não está encontrando mão de obra qualificada porque você não é uma empresa qualificada. Ai, Só isso, eu aqui. não é? Porque tem empresa que não está sofrendo com falta de mão de obra. Tem empresa que está com abundância de mão de obra. Tem empresa que tem 50 pessoas por vaga para trabalhar lá. Só que, minoria. 1%, 3%. Ah, se muito, 5%, vai. Eu vou fazer uma estatística do Hawkins. 3% das pessoas, em 2006, calibrado pelo Hawkins, estão num estado de consciência de amor para cima. Que são estados que partem da premissa de que eu sou a fonte da abundância, da prosperidade e do amor que eu busco fora. Então eu vi que eu sou essa fonte. Quando você se conecta com essa instância de criatividade e vitalidade, você se torna uma usina de vitalidade. E no frigir dos ovos, o que nós buscamos na vida é estar mais próximo da fonte da vida. Quanto mais vitalidade disponível, mais as pessoas cercam aquele campo de consciência. Então, olha que curioso. Gandhi, um cara, gerou vitalidade o suficiente para sustentar ao longo de pouco mais de 40 anos, se não me engano, a libertação de 300 milhões de pessoas do império mais poderoso da época. O império mais poderoso não conseguiu fazer frente ao fluxo de vitalidade que um homem produzia. Você acha que se Gandhi quisesse ir para Marte em 1940, ele não teria ido? Sim. Meu amigo, ele tinha dado 3 voltas no sistema solar. Porque no frigir dos ovos é a capacidade de mobilização, não, de sustentação de vitalidade no seu próprio campo. Você só mobiliza a vitalidade que você sustenta. Você mobilizar a vitalidade do outro tem um nome, que é magia negra. Então você só está autorizado pelo universo, você pode fazer isso ou não, é uma escolha, mas o universo só autoriza a você mobilizar a sua própria vitalidade. A sua vitalidade, a conexão que você tem com Deus, você pode fazer o que você quiser com ela. Se você usá-la para controle do próximo, continua sendo magia negra. Se você canaliza essa vitalidade para abundar na vida do próximo, aí é magia branca ou magia cósmica, que é uma magia de nível superior. Então, branca, né, naturalmente. Então, a capacidade de ser um canal da vitalidade é o que define se uma empresa, no caso da empresa que a gente está falando, Sim. é que define se uma empresa vai ser uma empresa que falta mão de obra ou sobra mão de obra. Se falta mercado ou sobra mercado. Se tem abundância financeira ou se falta financeiro. Se ela tem os melhores fornecedores ou faltam fornecedores. Então é um processo de vitalidade. Quanto mais você se conecta com níveis superiores de consciência, mais vitalidade você é o canal daquilo e mais as pessoas, circunstâncias e sistemas se organizam ao redor de você. E olha tanto que é maravilhoso o sistema, que é um sistema
que ele se previne a si mesmo. É impossível você passar de determinados níveis de consciência se você não se conecta ao amor incondicional. Então, a sua capacidade de mobilização energética, ela é travada por uma própria lei universal, que é, a partir daqui, você está em fase com Deus. Só que para você estar em fase com Deus e aceder a uma capacidade cocriativa maior, você necessariamente precisa se render ao amor incondicional de Deus. Então, quem não se rende ao amor incondicional de Deus, jamais, por lei cósmica, vai conseguir chegar nos níveis superiores de cocriação. Já que o pessoal quer cocriar, né? Eu vou cocriar. Quer cocriar? Renda-se ao amor incondicional de Deus. E aí vai acontecer o que aconteceu com a Amit Goswami. Falando em cocriação, vamos trazer o pai dessa cocriação? Ele pensava que ele não ia participar. Que cocriou esse encontro? E assim, volto a dizer, tava aqui agradecendo, né? Por várias e várias vezes, tava aqui babando aqui, agradecendo. Porque isso aqui é uma grande cocriação. E viram, né? É legal isso. Antes de mais nada, obrigado demais por ter aceito, né? Eu falo. Vocês estão tudo nas Eu sempre começo dessa história. Caminhada, né? Eu acho legal, né? Eu queria começar com aquela fala do Bruno. Ele falou assim, Qual mas delas? justamente, vou puxar ela novamente. E como que você achou que eu poderia contribuir com algo? Ele fez essa pergunta. Não, é nada. Tu fez essa pergunta? É porque você não estava aqui ainda. Você não Mas tava já aqui. chegou essas informações pra mim. Entendeu? Então, assim, foi muito válida a pergunta dele, porque, assim como muitas pessoas sentaram aqui, eu acho legal por não sabermos a dimensão ou o tamanho que somos. Eu acho muito válido isso. Assim, eu tô ali enxergando os dois lados, né? Acho legal isso. E vendo as coisas. Então, essa capacidade que todos que sentaram aqui, e não é à toa que ele está fechando hoje, e eu estava ali babando de toda a informação. Ele trouxe desde a ideia de consciência, bateu muito, expansão da consciência, trouxe a ideia de filosofando sobre fisiologia ali, falando sobre amígdala, né, que na verdade é cérebro reptiliano, a amígdala cerebral, que tem uma correlação com a medicina chinesa com a disfunção do rim, por isso que muitas pessoas estão com tração do rim, justamente por estarem vibrando no medo atualmente, puxando pela medicina chinesa. Então ele deu uma aula de bastante... Olha onde ele foi. Adentrou na estética, né? Inicialmente na estética, onde que essa estética reverbera aos olhos de quem está vendo, e não só aos olhos, na verdade, quem está sentindo o campo. E achando que não podia contribuir. Ou melhor, não é isso. Ele não falou que não achou que não podia. Ou a pergunta foi diferente. Como eu posso? Essa foi a pergunta. Como é que você acha que eu posso contribuir? Aí eu vou puxar mais atrás que você não sabe. Nós estávamos no evento da Paty, que esteve conosco hoje pela manhã, lá no Limite Zero, né? Do Joe Vitale, o filme que foi lançado no Brasil, e a Paty que encabeceou esse processo aí, esse projeto. E nós conversando lá, e o Bruno falou assim, a gente conversou, eu falei, Bruno, eu acho que eu tenho que falar contigo. Ele falou, cara, acho que é a mesma coisa. Eu falei, não sei, acho que tem coisa vindo aí. Ficou nisso. Nós falamos isso, tem coisa vindo aí. Passou, sei lá, uma semana, 2 semanas depois. Uma semana depois? Uma semana depois, Bruno, é o seguinte, vai ter um podcast lá na clínica, eu gostaria muito que você fosse. Eu falei, lembra que nós tínhamos comentado que logo nós nos encontraríamos, alguma coisa precisava acontecer. Eu falei uma coisa e ele falou a mesma coisa. Então, vou voltar à pergunta, de novo. Acha que conseguiu contribuir com alguma coisa? Quando a gente se dispõe, a gente sempre contribui, né? Você entende? Então, eu fico pensando assim como ele... olha, foi os 3 da tarde. Assim como o Bruno, assim como a Celina, assim como a Marina, foram muito fortes hoje. A gente fica pensando assim, qual foi o melhor, qual foi não sei o que lá. E você vai somando tudo isso e fica assim, cada hora, uma pancada. Sabe aquela sensação que é um martelete que fica batendo e vai somando as forças, né? Essa é a grande verdade. E a gente vai vendo tudo isso aqui e como isso está se tornando, como isso está virando. E eu estou vendo as pessoas aqui como aonde elas estão chegando, não onde elas estarão chegando. Aonde elas estão chegando. Então eu consigo ver a reverberação disso aqui para daqui a um tempo não distante, que é o mais importante. Aonde tudo isso aqui vai chegando. Eu estou vendo o Bruno falando para a gente pra caramba em relação a isso, sabe? Eu vejo
claramente, o Bruno falando para centenas de pessoas que seja. E aonde a voz dele vai atingir, aí buscando naquela fala que nós falamos, que o Juliano tinha uma voz melodiosa, que tranquilo de ouvir, e o Bruno e a Paty tem a voz de, não só de locutora, claro, mas de contadora de histórias, ainda brinquei que era Forrest Gump. Eu achei a fala dele de hipnotizante. Sabe? Dentro da minha mente. Hipnotizante. Eu tava aqui e falava assim, ó, sabe aquela sensação que você tá vidrado? Eu falei assim, mas não consigo mexer. É diferente da história da pipoca que eu tava falando mais cedo, mas ele deixou vidrado, a sensação de estar vidrado. E o que vem mais? O que vem mais? O que vem mais? E nisso ele conseguiu dar uma volta em vários aspectos e fechar todo o assunto. Eu fiquei babando e agradecendo novamente por ter aceito o convite, por ter contribuído de forma tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, como ele trouxe. Então ele trouxe a simplicidade da fala na complexidade da física, que seja, em todos os aspectos que ele conseguiu amarrar. Eu achei simplesmente brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. Uma grande cocriação. Uma grande cocriação. Então, assim, aonde você está chegando, não vou falar que vai chegar, porque isso aí já é, né? Já é. Já é. Você tá vendo, já é, né? Exato, eu vejo. É uma coisa maravilhosa. E assim, como todos que vão passando aqui, eu enxergando as coisas que estão acontecendo, é algo muito grande. Algumas pessoas precisam estar em eventos futuros. O Bruno é um que precisa. Falando rasgadamente, você viu que quantas vezes eu falei isso aqui? Primeira, né? O Bruno é um que precisa. Já está. Então é isso. Alguns eventos irão ultrapassar fronteiras e não só virtualmente. Alguns eventos irão ultrapassar fronteiras onde iremos fisicamente. Então, muitos de nós precisaremos estar para esse momento. Então, como a gente falou, tira o ego, deixa o ego, mas resumindo, nós precisaremos... Com ego sem ego. Com ego sem ego, com medo ou sem medo. E voltando à sua pergunta lá, Cristiano, se precisasse atravessar uma rua cheia de carros, atravessaria? Foi o que eu fiz dessa vez. Porque, na verdade, eu ultrapassei o medo. Para fazer isso aqui para mim, eu não gosto de processo midiático, eu não tenho facilidade com isso aqui. Agora, a gente vai se moldando para isso, como a doutora falou anteriormente. A gente vai se moldando para esse processo. Então, eu atravessei vou buscar aqui para Goiânia, uma marginal, daqui cheia de carros em movimento. E falou, Cristiano, você teve medo? Eu tive uns lampejos de medo. Não foi prudência, foi medo mesmo, o medo de falar assim, cara, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Mas como a certeza da confiança é maior, isso fica pequeno. Sabe? É uma certeza de uma confiança, é uma certeza. Fala assim, chama, como que você sabia quem precisaria estar aqui? A maioria, como eu falei várias vezes, ou eu sonhei, ou eu meditei, as pessoas vinham o nome, ou alguns nomes me vinham na cabeça em determinados momentos do meu dia e simplesmente acontecia. Se eu não tivesse ouvido isso e não tivesse concretizado para ser dessa forma, nós não estaremos aqui hoje. Então, meu amigo, eu atravessei uma boa avenida, com medo, sem medo, e isso aqui aconteceu dessa forma, sabe? Então, como eu falei, eu ouvi aquilo que precisava ser feito e simplesmente fiz e faço, né? Essa é a grande verdade. E nós estamos aqui hoje porque eu não tive muito medo para fazer isso aqui. Não foi o suficiente para me barrar, um medo não, boa. A vontade de servir foi maior do que o medo. Gostei do fechamento. Gostei, a vontade de servir, exato. A vontade de servir foi maior, porque eu enxergo aonde o propósito vai. Aí você falou, Cristiano, mas você enxerga, porque a evidência não é eu sinto, é diferente. É sentir, o sentir qualquer um de nós podemos sentir. A evidência é outra história, mas o sentir. Então eu sinto aonde isso vai chegar. E ponto. Cristiano, mas o que você acha? Não, eu não acho, tenho certeza. Olha a diferença. Entendeu? Eu sinto e pronto. E aí o que vem? Não sei, eu estou sentindo e acabou. Pode falar o que você quiser. Então, aí lembra daquela história de que quando você se entrega para o processo, você não consegue planejar. Não planejei, Não nós planejamos alguma parâmetro coisa? de planejamento. Vou te falar tal aqui, ó, com o pessoal que vai vir amanhã, Cristiano, me fala e me adianta o que você quer que eu fale. Eu falei, não, relaxa, não tem programação aqui. O pessoal falou ali, pessoas que estão acostumadas, mas me fala o que você quer que eu fale. Não, relaxa, aqui é se entrega.
Se entrega e deixa acontecer. Foram os melhores, né? A verdade é essa. Depois que eu comecei falando daquele negócio lá do universo de Deus, eu falei, rapaz, realmente não E linkando é planejado, não. Linkando com todos que nós falamos até agora, todos linkaram com Deus. Teve alguém que não linkou? Todos linkaram. Eu achei, sim, esplêndido isso. Todos linkaram com Deus. Todos que falaram aqui, desde ontem a primeira, a hoje, a nossa última do dia, todos linkaram de uma forma ou de outra a relação com a centelha, a relação com Deus, a relação de se encontrar, de se conectar, de se enxergar, se cuidar. Você falou algo legal que eu sou apaixonado nessa história, de cuidar do templo. Eu gosto da ideia de templo. Então, sim, de você cuidar do seu templo, né? Então, você trouxe muito bem isso aí. Então, eu estou aqui babando, maravilhado com tudo isso aqui, agradecendo o tempo inteiro. Sabe menino que está com um monte de brinquedo? Eu estou igual desse jeito aqui. Meu trabalho é brincar com brinquedo, né? Então, eu estou aqui maravilhado, porque até então, racionalmente, eu nunca imaginaria que eu faria uma coisa dessa. Confessando aqui abertamente, publicamente. Nunca imaginaria que eu conseguiria fazer. Se eu tivesse pensado bem, eu não teria feito. Por isso que é bom o ego se permitir, né? Não sair de lado, mas se permitir ser um canal. Abri meu coração aqui para vocês dois agora. No final do dia... A lista dele ainda é amanhã. No final do dia, abrir meu já coração. Já está se preparando, né, gente? Abrir o coração. Amanhã tem muita coisa legal, tem muita coisa. Então, para você que está em casa agora assistindo, com esse depoimento lindo do Cristiano, né, e do Raoni, o que é que você está deixando de fazer, de colocar sua centelha para jogo, né, e seguir o flow em conexão com o divino, colocando o medo na frente? O medo, ele pode aparecer, né, Cristiano? Ele falou de uma maneira grandiosa, mas ele não ser tão maior que a sua vontade e a sua conexão com a fonte. Não é isso, professor? É isso aí. Gratidão. Que este seja o grande legado que você vai receber e colocar o seu no mundo. Gratidão a vocês, gratidão a esse campo do Em Vida, gratidão, Leandro, gratidão quem vai assistir, Raoni e todos aqui, com corpo ou sem corpo, que contribuíram para estarmos aqui hoje. Gratidão. Gratidão a nós. Nossa, felicíssimo, muito feliz.